faço parte da turma 28 do MBA de Gestão de Serviços de Saúde aí do Einstein. É, e hoje eu estou como gerente médica do grupo Doctor Assistant, que é uma startup que a Carlise aqui vai apresentar as nossas soluções e o que a gente está trabalhando aí para melhorar os serviços de saúde em geral. Então, vai ser um privilégio aqui poder apresentar a Carlise, que é a nossa head de business e a área de dados do nosso grupo. Ela vai entrar mais em detalhes. E agradecer aí a Mônica e todo o time aí do MBA pela oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Tem muita coisa boa que a gente está fazendo aqui na área de inteligência artificial e gestão de dados. E agradecer muito a Carlise e a parceria e a disponibilidade dela aí para assumir no meu lugar nesse momento que eu não estou podendo me deslocar. Então, obrigada aí, pessoal, por todos e pela presença e espero que vocês gostem da palestra. A gente vai estar aqui super disponível também para trocar ideia e para tirar as dúvidas de vocês. Joia, Cíntia, obrigada. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Mônica Hessler, eu sou coordenadora dos MBAs e do pós-MBA do Einstein. Bem-vindos. Esse evento MBA Talks é um evento que a gente faz a cada 2 meses, sempre com algum convidado para discutir um tema interessante, né? Vocês viram que o tema de hoje ele tem a ver com dados, agregando valor, né? E eu agradeço muito a presença da Carise para falar conosco. Eu queria dizer para vocês que, caso alguém aqui presente tenha algum interesse em um cupom de desconto para inscrição no MBA, a gente tem um disponível, né? Pode falar comigo, ou com a Micheli, ou com a Sami, que estão ali no fundo, tá? Mas a gente sempre faz esse evento aberto, que a gente acha importante dividir todo o conhecimento que nós temos aqui dentro de casa com vocês, tá? Eu sempre fico feliz porque eu tenho aluno, futuro aluno e ex-aluno presente. Senão eu estou fazendo o meu trabalho, né? Então, podemos seguir, Calista. Muito obrigada. Eu faço uma apresentação assim, minha mesmo. Por favor. Acho que tem pessoas de fora, né? Com certeza. Quem tá online, me escuta bem esse tom? Não? Sim? Tá, então tá ótimo. Daqui a pouco eu tenho aquela mania de professora que eu me guio, às vezes, com a cabecinha balançando, assim, sabe? Você pode continuar enquanto ela faz isso, fica à vontade. Então, assim, pessoal, acho que só vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui, que talvez muita gente já não conheça, né? Então, prazer estar aqui com vocês hoje, né? Agradecer terem vindo presencial nesse friozinho aqui, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, meu sotaque já me entrega, mas já desacostumei com o frio de barro, então já estou sofrendo hoje de junho. Então, assim, pessoal, hoje eu estou trabalhando junto com a Cíntia no grupo Doctor Assistant. Hoje a gente esse grupo ele foi formado pela fusão de 13 startups de saúde, aonde a gente tem uma vertical que é focada em prontuário para pequenas clínicas, consultórios, assim, de poucos médicos, não são os grandes prontuários de hospitais, né, e grandes redes. A gente tem uma outra vertical, que é onde tem o produto inicial aí, que é, digamos, um grande filhote da Cíntia, digamos, um filhote virtual, que agora está vindo o filhote urbano aí, né? Que é um escriba médico. Então, a gente tem um lugar onde vocês gerenciam, armazenam informações de pacientes. Tem um espaço que ajuda durante a rotina do atendimento médico, com várias funcionalidades. E tem uma outra vertical que faz o quê? Processa e analisa todos esses dados. Então, na verdade, se vocês forem olhar a ideia do grupo como um todo, ele tem tudo a ver com o que hoje em dia a gente precisa dentro da saúde. A gente precisa de sistemas que armazenem as informações de forma eficiente, digamos assim, e auxiliem todo mundo que precisa se comunicar através dele, seja o secretário que está lá agendando, seja o médico que precisa acessar o histórico do paciente. No meio do caminho, a gente precisa ter ferramentas que vão estar ajudando os profissionais de saúde a dar mais atenção, atender com mais qualidade o paciente que está ali na frente dele no momento que ele precisa de atenção, precisa de cuidar. E na outra ponta, a gente tem o quê? Hoje, uma avalanche de dados na saúde. E essa avalanche de dados, a gente precisa, né, tentar extrair a inteligência dele aí para nos ajudar a crescer de forma mais rápida, atender melhor os pacientes. Então, digamos que um pouco da essência do que nos move muito dentro do nosso grupo ali, né? Já estou falando um pouquinho aqui pela Cintia junto, é justamente estar trazendo tudo isso. E da onde que vem essas inquietações, né? Eu, particularmente, já estou há 20 anos na área da saúde
Fiquei 4 anos atuando na assistência, depois eu fui para mestrado, doutorado. Aí nisso eu comecei a, né, estava lá no Hospital de Clínicas, que eu fiz meu mestrado, doutorado na URGS, e comecei a ver que tinham coisas que aconteciam dentro dos hospitais e que a gente precisa trazer soluções e melhorias, né? Então, na época, eu não sei se alguém já ouviu falar, talvez sim, do Redcap, hoje ele é famosinho. Na época, lá atrás, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com ele, tinha 6 instituições no Brasil que usavam. E aí, a gente não, mas tem que ter um sistema que ajude a gerenciar dados, né? Para fins de pesquisa ou até às vezes para gerenciamento de projetos, às vezes. Então, lá foi a primeira vez que eu ajudei a implementar um sistema dentro de um hospital. A gente levou o Redcap para dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí foi super bacana, que daí tu vê aquilo, né, entrando e mudando o dia a dia das pessoas e facilitando as rotinas e criando novos jeitos de fazer coisas que antes a gente fazia de forma, às vezes, mais morosa, mais trabalhosa. Isso a gente faz hoje aqui com outras tecnologias também. Então, depois dali, enfim, trabalhei em vários hospitais, junto com residência médica, residência multiprofissional, mais dentro da pesquisa, mais perto dos times de qualidade. Depois migrei para um lado mais de consultoria, Ministério da Saúde, ANS e algumas multinacionais de dados. E hoje estou aqui com o grupo criando de forma mais veloz, digamos assim, soluções para estar trabalhando junto com os hospitais. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho do que a gente tem feito. Qual que é a ideia, né? Estava combinando com a Mônica para a gente, se quiserem interromper a qualquer momento, a gente vai, para, se perguntam, podem tirar alguma dúvida, trazer algum case local, para ver se agrega junto ali, se tem sinergia com o conteúdo, a gente vai adaptando. Tá? Depois, no final, vai ter um espaço maior também para a gente discutir. Mas se quiserem interromper, né, fiquem à vontade. Enquanto isso, vocês também podem ficar à vontade para levantar, pegar café ou alguma coisa. Alguma coisa? Por favor, não fiquem tímidos. Até me ajuda. Acho que a gente tem hoje em dia falar um pouquinho do conflito de interesse, né? Hoje eu trabalho fazendo consultoria, né? Tanto para hospitais, junto com a empresa, quanto para a indústria farmacêutica. Então, várias das soluções que vocês vão ver aqui, a gente já aplicou em alguns cenários, seja para um projeto de pesquisa, para gerar dados, para uma nova tecnologia que quer chegar no Brasil, seja para um gestor que, sei lá, está tentando implementar um protocolo novo de sepsis em determinado hospital e precisa gerir dados para estar melhorando e dando mais eficiência. Então, acho que é importante a gente deixar um pouco claro. Eu gosto de dar uns passos atrás, né? Porque aí quando a gente estava montando conteúdo, né? A Cintia brincou comigo assim, ninguém mais aguenta falar de inteligência artificial, tudo é inteligência artificial hoje no Brasil. Fora do Brasil também. O que é importante da gente contextualizar? Acho que tem o jargão da IA, mas tem muita coisa que já era IA antes com outros nomes também. Tá? A gente tem esse boom dos novos modelos, o boom de uma IA conversacional que qualquer pessoa consegue entrar lá no chat GPT e perguntar o que quiser para ele, né? Ele vai responder certo ou não, não vamos entrar nesses detalhes, mas ficou acessível, né? Aqui no Brasil, a gente tem passado já por um bom tempo e agora acelerou muito mais um processo que eu diria que é o de digitalização da saúde como um todo. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Porque desde lá, de quando a gente está fazendo, gerando, né? Que aqui, até deixa eu entender um pouquinho, quem é profissional da saúde, de todas as áreas, puder levantar bem só para ver, tá? Maioria, ok? E quem está em gestão hoje em dia, não importa aí. Tá legal. Porque tem coisas que vocês vão ver se aplicam mais ao atendimento direto do paciente, tem coisas que se aplicam mais, talvez eu estar fazendo a gestão da minha clínica, a gestão do meu hospital. Então, vai ter um pouquinho de tudo aqui. E dentro desse processo de digitalização, a gente hoje já vem passando há muito tempo por algumas etapas. E o que que isso está nos permitindo, né? A gente ainda tem muitas instituições, e se a gente for olhar a nível fora de hospitais, pensar em clínicas, pensar em unidades básicas de saúde, a gente ainda tem muito papel. Tem muita gente que ainda evolui na mão. Eu tenho amigos que estão fazendo residência também lá em MFC, e que eles comentam, né? Tipo assim, agora eu fui para uma UBS que não tem prontuário eletrônico. Acontece, grandes hospitais, às vezes, ainda tem setores que estão no papel. Então, a gente ainda está passando por esse processo aqui dentro, né, do país como um todo, e a gente precisa estar lá, entender que é algo que vai melhorar, mas que ainda tem
digamos, tem um grande pool de informações que a gente ainda não tem acessível digitalizado, tá? Mas isso vem mudando e que bom. Essa mudança, ela está fazendo o quê? Está fazendo que cada vez mais a gente tenha um grande volume de dados. Então, tem os dados originais, os dados brutos, e aqui dados, entendo que é qualquer coisa que eu armazene dentro do meu sistema. Pode ser uma foto, pode ser um PDF, pode ser uma combinação de códigos, que eu brinco, né? Que o algoritmo de A, letras e números combinados entre si são vários símbolos que ele vai ler e interpretar como a gente ensinar ele, né? E tudo isso está ficando armazenado, e o ponto é, ter dados, muita gente tem. Quem sabe fazer um bom uso dele, um uso eficiente, para trazer resultados e informações de forma objetiva para te ajudar no teu dia a dia, isso muitos de nós ainda estão aprendendo como fazer. Justamente porque antes a gente não tinha tanto resultado, tanta informação disponível quase que em tempo real. E a gente tem, então, quanto mais dados existem digitalizados, maiores são as oportunidades para nós estarmos fazendo análise com isso. Tá? Então, pensei assim, eu lembro de quando eu estava no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, a gente estava trabalhando no Registro Brasileiro de Cirurgias Cardíacas, e aí tinha uns pacientes mais antigos que eu tinha que ir atrás lá dos dados que a gente estava fazendo uma re-revisão lá e tinha muito dado faltante. Gente, eu entrei no arquivo do hospital. Eu saí com uma rinite lá de dentro, tinha papel assim, ó. Não sei quantos metros de papel, e nós tentando procurar aqueles prontuários de papel desse tamanho, era pouco às vezes, né? Um paciente com tempo internado era desse tamanho. Então, como é que a gente ia analisar aquilo? Tinha que alguém achar as folhas, ninguém perdeu. Né? Aí eu tinha uma equipe enorme que ficava coletando esse dado, digitando esse dado, ia para alguém, na época era a HCOR que gerenciava esse registro, ia para a HCOR até alguém fazer uma análise e me devolver isso vinha no formato de artigo, sei lá quanto tempo depois. Hoje em dia, a gente tem como processar o dado à meia-noite e no outro dia de manhã, tu não precisa nem abrir teu dashboard. Pode ter um aviso no teu e-mail dizendo que algo novo aconteceu ali que tu precisa saber. Então, é absurdamente diferente e mais veloz essa cascata de como um todo. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Tá? Então, a assistência, ela perpassa tudo isso. Todos esses... Aqui tem outros pontos aí que eu poderia trazer, que são os principais e macros. Olá. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um, de formas de automatizar tudo isso e estar melhorando um pouquinho mais. Então, uma das coisas que a gente, como empresa, sempre tenta entender é quais são os desafios de cada lugar que a gente está atuando, né? Como profissionais também. Imagino que vocês têm isso também dentro de vocês. Todo mundo está aqui, né, tentando se aprimorar, crescer, aprender um pouquinho mais, porque enxerga que tem certos desafios novos chegando e a gente precisa entender como que o colega está fazendo e o que é prioridade ou não naquele momento, né? Então, a gente teve, a Cíntia estava comigo, a gente participou esses tempos do Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, onde a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente, né, Cíntia, e entender um pouquinho mais do que, de fato, era um desafio, não só no mundo dos hospitais que a gente está acostumado, que são mais tecnológicos, que trabalham junto com as empresas de TI, enfim, etc. E algumas coisas que a gente mapeou lá, que foi bem legal, foi que, por exemplo, assim, existe uma falta de padronização entre os diferentes profissionais e diferentes instituições. Aqui, antes eu pedi para vocês levantarem a mão, né? Um pouquinho mais da metade está na assistência. Se eu pedisse para cada um de vocês de escrever aqui para mim meia página de uma evolução de paciente fictício, quantos modelos vocês acham que a gente ia ter de estrutura aqui? No mínimo um de cada, e ainda a mesma pessoa daqui a pouco podia ter pensado, podia ter feito assim, podia ter feito de outro jeito, né? Então, a gente tem uma falta de padronização, se for ver, principalmente em tudo que é texto livre, né? E isso é uma... Imaginemos que se a gente usasse o mesmo prontuário, cada um ia evoluir de um jeito se for um tom aberto. A gente ainda tem uma variedade enorme de prontuários. Esses que eu estou mostrando aqui, provavelmente não é nem 5% do que tem. Pode ver que os mais famosos dos grandes hospitais nem estão aqui dentro, TASI, MB, nem aparecem aqui. Aqui eu só botei o print que eu tinha feito, que são de alguns parceiros nossos que usam algumas das nossas tecnologias, para mostrar o quê? Cada um desses aqui, quando a gente vai integrar o sistema, tem um jeito de armazenar o dado.
da mesma consulta médica, da mesma avaliação da enfermagem, da mesma consulta lá da fisioterapia que está lá dentro. Então, o que que acontece? Hoje em dia a gente tem tecnologia para ajudar nesse desafio de tentar padronizar o que as diferentes formas, né, disso armazenado entre as instituições, também dentro da própria instituição. Mas é um desafio. A gente tem, então, esses textos livres. Sempre que eu falar texto livre, imagine um conjunto de palavras que a gente chama de nota clínica, evolução, né? Um combo de palavras ali que alguém vai tentar extrair dado mais estruturado. E aqui, a primeira vez que eu escrevi a frase, eu escrevi assim, textos livres são difíceis de analisar. Aí eu digo, não, gente, eu não consigo deixar essa frase aqui, né? Eu deixei o eram ali do lado, porque a Cíntia, né, sabe o que a gente tem feito, né? Não dá mais para me dizer que é difícil de analisar, né? Então, acho que eram difíceis de analisar de forma automatizada. Então, vou desenvolver um pouquinho aqui de formas que a gente faz isso, tá? Mas sim, é um desafio e ainda é para vários lugares, mesmo os que já têm prontuário eletrônico. Imagine os que não, ainda não têm, né? Então, um passo atrás, ainda estão lá com as caixas empilhadas dos pacientes, né? Além disso, então, a gente ainda tem aquelas informações que ficam perdidas, às vezes, em anotações. Eu dei mais de 6 anos, eu dei aula para residência em cardiologia clínica lá em Porto Alegre. Eu dava aula da professora que todo mundo adorava, né? De método de pesquisa, de FD, do TCC, enfim. Mas todo mundo ia para o congresso no outro ano, estava bem feliz apresentando os trabalhos, né? Aí eu acho que não tem um residente que passou por lá que não perdeu uma eletrocardiograma que estava no posto de aula, sabe? A gente brincava, né? Até brincava assim, não achei o eletro, tinha as linhas de pesquisa lá do doutorado. Eu brincava, deve estar no corredor, caído no chão, algum lugar, tá esse eletro, né? Porque fazer foi feito, né? Então, o que acontece? Além disso, a gente ainda tem, por exemplo, hoje em dia já tem tecnologia que substitui o famoso bloquinho de anotações, né? Então, você que é a Cíntia uma vez fazer esse insight, né? A gente está lá no meio da consulta, às vezes vai no leito fazer, né? Vai fazendo umas anotações. Gente, hoje em dia tem ferramenta que ela vai ficar ouvindo a tua consulta. Não tem que ficar anotando nada. Você vai ficar atendendo o paciente. Quando você voltar para frente do computador, vai ter um resumo ali que você vai validar com uma leitura dinâmica, vendo ali o que tem direitinho, ajusta o que for preciso no texto e salva. Né? Não precisa nem mais ter, que além de tudo, o tal do bloquinho, né, para a gente higienizar ele, é um desafio, né? Então, tem mais esse ponto aí que a tecnologia já nos ajuda, uma coisa a menos para ficar passando bactérias de lá para cá. Então, esses são alguns dos desafios. Uma das soluções, né, que a gente tem hoje em dia de IAC ajuda nesses 3 passos aqui. Até esse daqui a gente ia brincar, ia fazer uma consulta ao vivo aqui, mas a gente ficou com medo na internet. Aí eu vou tentar passar um videozinho para vocês. Hoje em dia tem soluções de inteligência artificial que atuam muito dentro disso. Porque o que acontece? Quem de vocês aqui não chegou para olhar e revisar um prontuário e talvez por correria, o colega anterior, né, da mesma área, de outra área, escreveu quase nada. Tu sabe que ele avaliou, porque se tu perguntar para ele, ele te conta o exame físico perfeito. Até abre o prontuário e tem lá uma linha e meia. Pode ter sido correria, sei lá, na hora de salvar, apagou sem querer, vamos pensar assim, né? Aí, às vezes não. Então, hoje em dia, uma das coisas que eu vou comentar com vocês, que é o Scribadai, que esse é talvez o principal filhote ali da Cintia aqui no nosso grupo. Vamos ver se vai rodar teu vídeo agora, Cintia. Aqui eu deixei um QR Code, se alguém quiser entrar e já ir salvando. Tem o site, tem uma versão ali que vocês conseguem entrar, baixar e fazer testes por si, sabe? Quem é médico, quem é da área da saúde vai saber simular uma consulta ali para fazer o teste, é tranquilo de fazer, vocês podem brincar depois da aula. Eu estava ouvindo comentando que tem uma colega aí na sala que é médica veterinária e a gente também atende medicina veterinária. Então, Obrigada, pode ser qualquer profissional da saúde, inclusive dos animais. É verdade. Então, obrigada por incluir os médicos veterinários. E realmente tem, tá? Não é brincadeira, não é papo de vendedor, né, Cíntia? Realmente tem, tá? Então, assim, pessoal, hoje em dia, por exemplo, esse sistema que é uma das nossas, é uma tela até um pouco antiga, hoje em dia ela já está até bem melhor. Aonde que acontece? O profissional da saúde, vocês concordam que às vezes uma reclamação do paciente é que a gente não olha o número, né? A
Tá, ficou o tempo todo olhando para a tela do computador. Por quê? Porque estava digitando lá, a gente tem que evoluir, tem que anotar, tem 50 exames para eu pegar e resumir dentro da evolução médica, né? Ou da evolução, da enfermagem, enfim, da terapia. Então, o que acontece? A gente pegou, né? Com certeza já era uma dor da Cintia lá atrás, né? E uma dor de vários profissionais. Então, o que se criou? Se criou um sistema de IA, onde ele fica ouvindo tudo que vocês estão fazendo com o paciente. E ele resume de forma inteligente o que precisa ser anotado. Então, o que acontece? Tem padrões, né? De evolução, aonde ele vai seguir um desses padrões que você escolher e vai fazer a evolução ali para ti. Então, vocês imaginem que ao invés de tu digitar lá 500 palavras depois que o paciente sai da sala ou enquanto ele está ali esperando que tu olhe para ele, ao invés de olhar para o computador, vai ter um robozinho ali fazendo isso por ti. E depois tu tem a liberdade de apagar o que quiser, editar o que quiser e colar isso aonde quiser, tá? Então, vamos mostrar ele funcionando um pouquinho, que eu gosto de... Então, ver aqui, quase tudo aqui tem exemplo. Então, a gente vai iniciar uma consulta lá, e aí aqui é onde a pessoa escolhe. Ah, eu sou psiquiatra, quero o modelo da psiquiatria, sou cardiologista. Eu sou na hemodinâmica, quero o modelo de laudos. A gente tem tudo isso. Se vocês forem olhar, até que acertei o pause, né? Tem psicologia ali, então não é só áreas médicas, tem mais de um. Hoje a gente já tem até modelos que a pessoa pode customizar o seu próprio. E daí, né, Cintia, o pessoal queria muito a customização, pega um pouquinho naquela questão que daí a gente não vai mais padronizar tanto dentro da instituição quanto poderia, né? Mas a pessoa tem a liberdade de fazer como ele quer. Então, hoje isso já roda super bem. E a gente tem tido relatos super bacanas. Então, a pessoa escolhe o modelo que ela quer, vai colocar o nome ali de um paciente e vai começar a fazer a mágica acontecer. Então, aqui vocês podem ver que na tela, quando dá o início da gravação, tu iniciou lá a consulta com o teu paciente, vai fazer exames físicos, história, etc. O sistema fica sinalizando para ti que ele de fato está gravando, né? Porque às vezes fica aquela insegurança. E aí, será que vai funcionar durante a consulta ou depois vai terminar a consulta e eu vou chegar lá e daí não, né? Não gravei tudo, não tem nada, ele não vai pegar? Não, você consegue ver durante a consulta que ele está assim funcionando, tá? Aí aqui vocês podem ver que tem espaços, porque quando a gente está atendendo um paciente, por vezes tem coisas que você não vai falar para a pessoa, né? Sinais de depressão, né? Tipo, sinais de ansiedade, né? Tipo, algo um pouco mais grave, assim, tu não vai verbalizar. E a Yassa vai pegar o que verbaliza, concorda? Então, tem espaço para o profissional de saúde fazer as anotações dele e depois, quando o sistema for resumir e ler de forma inteligente, ele pega isso junto. Agora, uma coisa importante, antes de eu continuar mostrando como ele funciona na prática, quem aqui trabalha mais com gestão, talvez pode estar pensando, isso daí é só para o médico lá que está atendendo o paciente, etc, certo? Mas, hoje em dia, a gente faz gestão com base em dados, dados da nossa instituição. Se a evolução estiver pouco preenchida, existem até questões jurídicas que vocês estão sob risco. Porque não adianta o profissional de saúde ter feito a avaliação, ter feito o exame, se ele não registrar no prontuário que isso foi feito, e salvar, e depois, quando o paciente for questionar lá no processo, tu não tem como provar. Então, imagine que tu tenha, né, sistemas de IA rodando e registrando mais informação, a instituição fica muito mais segura. E qualquer análise de dados que você for fazer ali na frente, se for usar dados da tua instituição, se isso está mais completo, a tua análise vai ser o quê? Bem mais real. Então, o perfil institucional, por exemplo, para te entender quem é teu cliente hoje, quem é teu ativo, quem está consumindo recursos dentro do teu hospital, vai ser muito mais completo com esse tipo de solução rodando ali junto contigo. Então, só um adendo para quem não está ali na assistência, talvez ficar um pouquinho mais interessante essa parte aqui na aula, né? Então, enfim, o sistema vai mudando. Veja que tem aqui um espaço para fazer o upload de exames. Então, todo mundo aqui que está na assistência, em algum momento o paciente já chegou com 15 páginas, que tu pensa, meu Deus, e agora o que eu faço com isso, né? Tu pode bater foto, manda junto durante a consulta ali, né, durante o atendimento do sistema, e ele vai, no momento que resume todo o áudio, ele também resume isso e digita para ti. Então, imagina que tu não tenha mais que digitar 30 exames, sabe? Uma dúvida. Você está fazendo como um ERP para o médico, não? Ele vai dentro de um ERP, por exemplo.
Então, esse daqui, do jeito que eu estou mostrando aqui, ele funciona em paralelo com o sistema de prontuário, se substituir o sistema de pontuação. Hoje, a gente tem vários parceiros dentro do prontuário, tem um botão, tu clica e isso já vai direto para o topo da consulta. Quem não tem isso dentro já implementado no prontuário, por exemplo, desses que trabalham conosco, você às vezes usa um software em paralelo, eu brinco mais em software, né? Mas a gente está fazendo um esforço enorme nesse sentido, para cada vez mais ele está dentro do maior número de prontuários possíveis. E, inclusive, é bem bom quando algum cliente de prontuário pede para colocar, porque a gente entra muito mais rápido, inclusive. Mas a ideia é que se tenha de preferência já implementado dentro do prontuário. A pessoa clica e aí vai rodar lá dentro isso, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês vão ver agora, deixa eu tentar ir um pouco mais rápido, está precisando de tempo nisso. Ups, de volta. Se eu clico fora aqui, ele não para onde eu quero. Então, vejam aqui, por exemplo, que vão ter vários campos, e essa é a estrutura que a gente comenta que é padronizada. Então, esse é só um dos modelos. Na cardio vai ter um, na psiquiatria vai ter outro. Vistorias, por exemplo, tem itens bem específicos da avaliação física de vistorias, não, desculpa. Dermatologia, eu já fui reta para o case dos pacientes, né? Tem pontos específicos que o dermatologista olha um pouco mais, então questões relacionadas ao exame físico. Então, cada um desses está adaptado, vocês ainda podem adaptar mais. Aí, o que acontece? Toda consulta, ela é, então, digitada para você, de qualquer área, né? Ali do ladinho, ó, aqui é um exemplo de edição. Tu clica onde quiser e pode editar. Ver se ele vai fazer mais algum. Eu gosto de mostrar... Ai, peraí. O vídeo que a gente vai apanhar um pouquinho aqui, mas vamos voltar. Uma coisa que eu gosto de... Pode falar, Cindy, por favor. Não, esse modelo de edição, ele tem a importância, né, do médico, do profissional de saúde poder corrigir potenciais erros, né, porque a gente sabe que a inteligência artificial não é infalível e ela vai alucinar, que a gente fala, que é quando ela erra, né, mas também é importante ter esse espaço para lembrar que é sempre responsabilidade do profissional o registro. Então, o nosso sistema ele não quer substituir o profissional, ele só quer diminuir a sobrecarga cognitiva de trabalho nesse processo de registro, né? Mas a decisão final de como que esse registro vai ficar e ele ser passado para o prontuário é sempre ali de responsabilidade profissional. Por isso que é importante que ele possa editar esse registro e corrigir qualquer erro que pode acontecer. E daí tem uma outra coisa que isso daqui eu adoro. Eu sou mais nada, pode perguntar. Vocês trabalham com a questão da privacidade de dados, que dentro do prontuário eletrônico ele fica dentro da estrutura do hospital. Quando você insere dentro de uma inteligência artificial, ela passa a ter um acesso externo dessa inteligência artificial. Como é que funciona a questão de consentimento do paciente quanto a essa compartilhamento desses dados? A primeira etapa é que a gente não captura dados que podem individualizar o paciente. Então, a gente não, dentro dessa ferramenta que a Calise está mostrando, não existe cadastro de paciente. Então, a gente não vai pegar CPF, data de nascimento. No máximo, às vezes, pega o nome do paciente ali da conversa. Então, não tem como individualizar aquele dado, porque a gente não processa dado que é individualizável. A segunda etapa é que a gente tem uma camada bem robusta dentro da arquitetura do software, que garante, primeiro, que apenas o profissional de saúde tenha acesso aos dados que estão rodando nessa plataforma. E a gente faz a criptografia, a anonimização de todos os dados que são imputados, que são dados de saúde. E, por último, a gente está dentro da estrutura da Google, né? Então, a maioria das IAs que a gente corre são IAs da Google, e a Google garante que o processamento do dado nosso está fechado. A Google não tem acesso a esse dado. E, por último, a gente não treina a inteligência artificial com esses dados. Então, o que acontece é que ela vai passar, processar, e esses dados vão ser apagados. A gente não armazena áudio, então o áudio ele é armazenado por, no máximo, 15 dias
mais por segurança, caso um cliente queira reprocessar aquele áudio por algum motivo, mas na sequência ele é apagado e a gente guarda apenas os dados leves, que é dado de texto. Então, tem essas medidas que ajudam a gente a garantir a segurança de todos esses dados. Eu tenho uma grande preocupação, por exemplo, com o áudio de toda a consulta, né? Enfim, né, do atendimento. Isso daí, se você pedir para nós tentar resgatar com 16 dias, não tem o que eu possa fazer por você. Então, né, assim, tipo, é bom que o pessoal saiba que é 15 dias, que se às vezes, né, deu uma tilt ali, acho que precisa revisar, reprocessar um áudio. A gente até tem isso, acontece, às vezes, olha só, não sei o que foi aqui que eu não passei de um lado pro outro, não tô achando, a gente consegue reprocessar, mas é só por segurança. Uma coisa que é legal de comentar, quem aqui não teve que ficar procurando CID na vida, sabe? Né? E aí eu depois chegava lá para analisar o banco e, meu Deus, pegava aquele CID de insuficiência cardíaca que eu ia ver no prontuário. Cadê a IC, às vezes, sabe? Então, o que acontece? A gente sabe que o paciente, às vezes, ele tá ali com uma queixa que ela vai ter uns 10 CIDs, se a gente for ser bem específico. Aqui nesse nosso vídeo, pena que é só um que aparece, né, CID? Mas na medida que o sistema ouve e vai resumindo a tua consulta, ele não é só um transcritor, mas não é só um resumidor. Ele pega e liga isso à base de CIDs, por exemplo, e te indica já todos os CIDs que tem que colocar associado, principal e secundários. E ele também fala quais foram os pontos da consulta que fizeram com que ele pensasse naquele CID. Então, depois que a gente começou a implementar isso em usuários, o número de CIDs registrados, seja primário ou secundário, aumentou absurdamente. E para quem faz gestão, bora lá. Primeiro benefício, entendeu? Tu realmente vai entender quão complexo é o teu paciente e não mais só aquele CID 60 e 60, você vai upar. E daí a gente decora o geral, né? E usa ele o tempo todo, né? Na categoria macro. Então, o que já se notou? Melhorias diretas para quem faz gestão e consegue entender o perfil da sua instituição. Olha aqui, 44,2, não pegou nem da família, sabe? Então, é muito mais precisa a informação. E como a Cintia comentou, o profissional de saúde pode ali trocar, dizer que é outro, né? Mas falta um pouco ali se ele julgar que é outro mais adequado. A gente também já tem, aí vejo que aparece separadinho, né? O que é plano, o que não é. Hoje em dia, a gente já tem também, já está rodando, né, integração com prescrição, né, Cintia? Durante a consulta ali, você vai dizer, eu vou te prescrever tal e tal coisa. Aí vai lá abrir outro software para fazer a prescrição, né? A gente já integra isso, né? Dependendo do sistema que a pessoa usa, ele já vai direto, vai puxar lá os códigos dos medicamentos e vai montar a prescrição para ser validar de novo, né, Cintia? Assim, conferir se fez tudo certinho e gerar o documento para o paciente. Então, isso, gente, é o uso de tecnologia e da inteligência artificial ao nosso favor. Não é só fazer aqueles cursos que a gente vai ter lá 15, 20, 30 software em paralelo, que, né, a gente vai usando um para cada coisa. É usar ela integrada também ao teu dia a dia. Então, tá. Eu já achei que era pergunta, né? Empolguei. Aí... O banco de dados que vocês têm comporta a quantidade de quantos pacientes? Não tem limite, né, Cindy? Não tem limite? Que eu saiba, não tem limite. Desculpa, eu não entendi a pergunta, não consegui Ele ouvir perguntou se daqui. tem limite para o número de pacientes no software, não tem. Não, na versão gratuita a gente tem um limite de horas processadas e consultas, mas na versão paga é ilimitado. Não tem limite. Não. Por enquanto. Pode falar bem, não. Normalmente, quando é assim, tem um banco de dados para guardar essa informação, porque você falou que ele guarda essa informação por 15 dias. Então, o áudio é um completo. O sistema ele é integrado a algum banco de dados para poder armazenar isso aí de uma forma precisa. Tipo. E, por exemplo, para associar isso ao prontuário do paciente, você já tem alguma coisa? Tem duas formas de fazer isso. Usando um software separado, que é o exemplo que está aqui na tela, né, que no QR Code vocês conseguem acessar e baixar. Você vai ter um software onde fica armazenado e isso fica nas nossas nuvens, essa informação que vai entrar ali e vai ficar acessando. Não fica só por um tempo, fica de eterno por enquanto, pelo menos, né, Cintia? Sim. E aí, o que acontece? Tu precisa tirar o texto daqui e colar no prontuário, tá? Isso usando assim.
Quando você usa ali, não sei se você estava, quando eu mostrei alguns parceiros nossos ali, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo que é a Amplimed, você que já conhece, o usuário da Amplimed. Hoje a Amplimed tem a Ampliar. Na Ampliar, é o escriba que está rodando ali atrás, né, com toda a interface white label da Amplimed, o atendimento direto deles. E o que acontece? Já sai dentro do prontuário, nos campos estruturados que ela tem. E aí você checa e salva. Aí isso fica no banco de dados do prontuário. Normal, que nem os outros, tá? Mas o nosso aqui, onde vai ficando aqui na tua memória deste software, por hora, talvez não tenha limite. Tá? Só que nem a Cintia comentou, né? Na versão free, limite de horas de processamento, mas aí até é do áudio que a gente deleta lá para os dias. Que até por questões de privacidade e segurança também que é delicado, nem é só por capacidade de armazenar, tá? Eu acho que aqui já está indo bem para o fim. Deixa eu ver só se tem mais algum detalhe dessa parte que eu queria comentar, que eu, de novo, fazendo edições, né? Geralmente isso a gente não fala na consulta, o detalhe do medicamento ali em si. A transcrição, para se a pessoa quiser fazer qualquer validação, ele tem acesso e ele pode copiar o conteúdo inteiro ou por partes para estar levando para dentro do prontuário, tá? Então, aqui só um dos jeitos que hoje em dia a gente tem usado a tecnologia para tentar cobrir várias coisinhas ali dentro. Então, isso por si pode te fazer ganhos. Aí, de novo, detalhe para o gestor. Imagine que tu tem ali, né? A enfermagem fazendo triagem, o médico fazendo consulta, etc. Qual que é uma das barreiras para a gente aumentar, né, o número de consultas, né? Consequentemente, o montante que a gente vai acumulando ali na conta daquele setor. Tempo, certo? Se eu posso tirar o médico daquelas 3 horas do turno dele de fazer evolução, para ele gastar menos de 5 minutos por consulta, validando e salvando, eu consigo ter ou um médico menos cansado ali, fazendo uma consulta. O atendimento do paciente, ele vai sair mais feliz, o nosso NPS vai aumentar, ou eu posso aumentar o número de consultas também, se couber isso ali dentro da redução de desempenho do paciente. Então, interfere diretamente, sim, no quanto a gente está conseguindo monetizar e tem a qualidade naquele setor, tá? Aqui, então, um dos exemplos, né, que a gente tem, mas claro que nem tudo se resume só ao escriba, né? Ainda, a minha vertente maior ainda nem cheguei nela, né? Então, a gente tem, assim, outras possíveis soluções. A gente falou um pouquinho agora de algoritmo melhorando a qualidade do registro da informação de saúde. Então, pensem só, se eu vou processar dados para ter dashboard sobre o meu perfil, se eu tenho hoje um dado mais bem evoluído, eu vou ter mais informação para outra ponta, certo? Essa é a conexão aí, chave de tudo isso. Aí, o que a gente tem? Os algoritmos de linguagem natural que vão extrair esses dados diretamente dos textos livres, que vem aqui no ERA. Isso já está rodando. A gente já tem, inclusive, um modelo proprietário brasileiro rodando há bons anos aqui dentro, tá? Aí, com isso, o que acontece? Tu lê o texto livre, mas tu lê ele de forma inteligente. Tu reconhece padrões, tu reconhece categorias, tu reconhece coisas que têm significado clínico para as pessoas, né? E aí, a partir daí, tu vai gerando inteligência de fato. E com isso, os sistemas são capazes de classificar e automatizar tanto diagnósticos quanto procedimentos, e tem algo que, para a gente, assim, cada vez mais tem surgido projeto nessa linha. Vocês sabem, quem nunca passou dessa situação de, nossa, o paciente tem isso, como que a gente não viu há meio ano atrás? Por mais que a gente faça um atendimento de excelência, tem um super cuidado, às vezes o sinal é numa consulta, outro sinal é numa outra consulta, o sintoma vem aqui, o exame está lá, sabe? Até tu juntar o quebra-cabeça e dizer, nossa, essa é aquela doença rara que tem 1 a cada 1 milhão, às vezes demora um pouquinho. Então, hoje, já tem sistemas que podem te ajudar e dar a dica. Ó, com essa evolução nova aqui da Carvise, será que ela não tem ponto, sabe? Tipo, sei lá. Tá? Ele não está indicando o diagnóstico, ele não está substituindo a pessoa que vai fazer esse julgamento. Mas ele vai te dizer assim, ó, eu tenho 10 características aqui que combinam com isso. Vai lá dar uma olhadinha, tá? Então, isso nos ajuda muito, e para o paciente isso é bem incrível, tá? Então, aqui agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais da IA para mapear, processar e analisar dados. Então, até então, eu comentei um pouco dessa parte da digitalização, de registros, enfim, que a gente melhora a qualidade do dado que está armazenado. Mas agora, sim que eu vou pegar ele e gerar inteligência de forma mais macro para dentro do sistema.
Aqui, então, eu vou mostrar para vocês um meio fracionado, a animação. Fiz algumas análises que eu estou gostando de usar aqui nas apresentações. Eu peguei um case de mieloma múltiplo, mas imagine assim, isso serve para qualquer doença. Isso serve para qualquer área, não precisa ser por doença, tá? Por que a gente pegou mieloma múltiplo? Quem aqui já trabalhou com mieloma múltiplo? Ou já atendeu o paciente? Não? Bem? Quantos tipos de tratamento teve mieloma múltiplo? A gente brinca que é uma sopa de letrinhas. Vocês vão ver no slide. Então, se eu mapeei mieloma múltiplo, gente, o que é o tratamento da insuficiência cardíaca para disso, tá? Então, vocês vão ver depois aqui, a gente pegou um case que é para ser difícil, justamente para forçar o sistema. Então, o que a gente tem lá? Vai estar fazendo um mapeamento de dados no mundo real, ou usando esses grandes modelos de linguagem. A gente processa hoje em dia e organiza isso dentro de um data lake. Então, quando bater meia-noite ali, se tudo der certo, eu vou estar dormindo também, que ninguém vai estar com sono nem nada. E aí o nosso sistema começa a entrar em ação. Todas as consultas do dia que os hospitais lá da nossa rede têm, né, os vários hospitais têm, a gente roda quase todos eles sempre diário. E faz o quê? O processamento desses dados, etc. E amanhã de manhã, quando a galera chega para trabalhar, os pacientes que apresentaram estudo A já estão lá mapeados. O paciente que tem uma potencial sepse já está lá mapeado. A enfermeira-chefe chega, olha o dash lá e já identifica a pessoa. Então, tem muita coisa rodando. Esse, assim, é o trabalho enquanto a gente dorme, entendeu? Deixa a NLP rodando ali, deixa o algoritmo rodando e vamos lá descansar para atender o paciente bem no outro dia, tá? Então, com isso, a gente consegue estruturar dados sobre jornada do paciente, sobre tratamento, mas, assim, gente, isso é nem 1% do que um gestor pode fazer com esses dados estruturados, não é nem 1% do que um chefe de serviço pode tirar de insights, tá? E aí, então, a gente analisa, que é o que está lá na ponta, né? E traz, por exemplo, essas avaliações de jornadas, que é só alguns exemplos que a gente vai ter aqui hoje, tá? Agora aqui, eu brinco, né? Esse slide é o que eu mais gosto, mas ele também é o que eu preciso de vocês mais atentos, de preferência aqui. Se alguém estava dormindo, é hora de acordar, pegar o café, porque eu vou explicar um pouquinho como que a gente processa os dados, tá? Quem é da área da saúde talvez já se ligou que isso aqui é uma evolução. Tá? Então, ignorem as cores no primeiro momento, depois eu vou explicar para vocês o que são essas cores, tá? Aqui é um caso oncológico, uma evolução provavelmente médica, que tem detalhes do exame físico, detalhes do padrão da doença, detalhes do... Ela era enorme, né? Eu cortei aqui. Resultados de exame associados àquela avaliação que está sendo feita naquele dia. Provavelmente ali embaixo tinha o tratamento, né? O que vai mudar, o que vai continuar igual de um dia para o outro. Imagine uma evolução complexa e grande de um caso complexo que está em acompanhamento, certo? Vão ter muitas palavras lá. Essa daqui o pessoal fez bem preenchido, né? Não é bom, porque tem bastante dado. E aí, o que acontece? O nosso sistema, ele vai ler isso daqui. Mas ele não se resume apenas a ler. Ele lê e classifica. Então, o que acontece? Ele vai olhar para esse texto e vai dizer, opa, encontrei uma doença. Rosa para ele. Opa, encontrei o sintoma. Laranja para ele. Aqui é o exame, azulzinho. Aqui é um biomarcador, verdinho, tá? Esse visual é para quem está usando algumas ferramentas lá e fazendo a revisão do caso. Então, você está fazendo triagem de pacientes, você quer procurar um critério de exclusão. É o medicamento, já vai reto no corpo do medicamento, sabe? É para outras questões, mas mais importante do que as cores é o que elas significam. Com isso, hoje a gente consegue em segundos buscar em milhões de vidas, não é nem de evoluções é mais milhões ainda, e encontrar lá paciente, o que é da doença que me pediram hoje. Ai, a DAI, quem é da CDH, eu nunca tinha ouvido falar, uma doença rara, a GALAP, alguma coisa assim. Primeira vez que eu procurei, achei 48, Cíntia. Até agora ninguém me pediu para procurar uma doença que eu não achei. Então, mas nem lembro agora qual é. Então, o que acontece? A gente consegue fazer com que esse texto se torne algo acessível. Então, você pode ter lá no seu hospital milhões de vidas que você já atendeu. A gente tem hoje, tem uma rede, a SPDM sozinha tem 1 milhão de vidas dentro dela sendo processada com a gente. São vários hospitais, tudo num lugar só, tá? Então, tu consegue procurar de forma rápida. Então, tu imagina assim, eu quero abrir um ambulatório de cardio-oncologia, certo? Onde é que estão os pacientes da cardio-oncologia? Estão alguns lá no setor de oncologia, outros lá no setor de cardio, e agora? O que é junto, né? Tu consegue pegar e olhar para tudo isso
com algum dashboard dedicado para isso. Então, eu digo que o mais difícil é fazer isso aqui. Ler, classificar e tornar acessível essa informação bem estruturada. Isso é que a gente faz. Bem feito, tá? É real que hoje já tem esse modelo desde 2016, é antes do boom das IAs. O nosso algoritmo, ele é proprietário, ele foi desenvolvido para o português do Brasil. Ele tem a questão multicultural, vocês vão ver aqui depois no case que, só para dar aqui no mapa, vocês vão ver quantos jeitos diferentes o pessoal escreveu. Isso até em abril, hoje em dia, já tem com certeza mais jeito lá escrito. Então, é algo bem bacana que está rodando e está rodando bem. Assim. A gente tem extraído muita coisa legal disso. E aí, o que acontece? Com isso, né? Aqui é só um jeitinho de explicar o que eu estava desenhar, digamos, que eu estava explicando para vocês. A gente tem as frases lá. Aqui uma frase mais simples, né? O paciente com diagnóstico. Isso é o que está no prontuário. Paciente diagnosticado com DM, nega raça. Um monte de letrinha que o sistema vai lá e diz, ó, paciente com DM, opa, isso aqui é uma doença, vou dar rosa para ele, eu vou dizer que está presente. Ah, negou outra coisa, é uma doença também, vou dar rosa para ele, mas eu vou dizer que está ausente. Tá? Então, ele além de classificar, ele também dá uma interpretada. Isso daqui é histórico, isso daqui é atual. Tá? Então, tipo assim, teve AVC há 10 anos atrás. Ele classifica como histórico. Tá? Então, é bem bacana mesmo. E aí, o que acontece? Ele associa isso ao sítio quando cabe. E aqui, para quem gosta um pouquinho mais de programação, tá? Eu brinco aqui, brinco não falo sério, né? Só o pessoal tem que me perdoar. Eu falo os termos de jeito muito maluco às vezes. Então, aqui, se a gente for dar uma olhada, ele vai ter lá a minha DE, ele classificou como uma doença, tá? Ele disse que era presente e associou isso a um sítio. Isso daqui constrói um banco de dados estruturado. Então, lembre que eu estou processando dados não estruturados, mas eu estruturo eles para quê? Para permitir uma análise rápida. Então, eu brinco, hoje em dia, quem usa esse nosso sistema aqui não tem mais por que ter lá um monte de seres humanos lendo o prontuário e passando dados para cá, sabe? Manual, preenchendo a ficha. Vamos pegar essas pessoas, botar elas, fazer um relatório, interpretar e mudar a assistência. Né? Então, acho que esse cara crachá de dados, hoje você consegue fazer da noite para o dia, literalmente, tá? Então, aqui eu começo a falar um pouquinho mais do case de mieloma mesmo, para dar uma comentada com vocês. Então, para esses resultados que vocês vão ver, a gente usou uma fonte de dados que foi o Data Lake da eHealth, que a gente tem acesso, né? Isso daqui sempre é, não sei se alguém já está louco para perguntar aí, mas é uma pergunta de onde vem os dados. Se a gente consegue ver por onde, quais sistemas esse paciente passou, quais médicos esse paciente passou. A gente consegue ver por onde ele passou dentro do sistema. Hoje, por essa questão de dados sensíveis, LGPD, a gente, como default, não pede, por exemplo, o CRM dos profissionais, sabe? O número de cada profissional. Se a instituição quiser fazer isso quando se está junto a este dado, a gente tem como montar uma view especializada com isso também, e aí esse dado fica acessível para a instituição. Mas o que acontece? Por padrão, imagine para vocês fossem tentar entrar no hospital para começar a processar o dado dele, e eu dissesse que eu ia pegar junto do CRM todo médico e ver ele o que ele está conseguindo. A entrada é muito mais difícil, às vezes, pensando, né, a gente como externo. Mas a tecnologia permite que sim, tá? Ela permite que sim. O setor você vai ver que a gente faz, tá? Então, a gente usou os dados do Data Lake da eHealth, que, como eu comentei, é um modelo hoje 100% brasileiro, adaptado para questões multiculturais aqui. Então, se der qualquer plano dos modelos internacionais, nós continuamos rodando. E aí, então, o que a gente fez? Isso daqui também vem um pouquinho dos termos mais técnicos, mas imaginem o seguinte, que a gente tem uma busca que ela se expande, que é uma busca elástica. Então, concordam comigo que se a gente só para diabetes, quantas siglas e jeitos, às vezes errados, a gente esquece um S, esquece um D, esquece um T, sabe? Para não descrever. Essa busca, ela consegue criar várias variações e incluir outros termos que talvez a gente não colocou ali na ideia inicial da busca. Isso faz com que a gente fique ainda mais sensível para, de fato, localizar os múltiplos jeitos de escrever, às vezes de propósito, às vezes sem querer, por erro de digitação, tá? Isso é bem legal, bem bacana, e realmente faz muita diferença buscar. Vocês vão ver que, do ponto de vista de análise,
que eu fiz aqui, o que eu vou mostrar para vocês, é assim, contagem. Tá? Acho que nem média não tem nesses cases aqui, tá? É contagem e percentual. Então, tu consegue ter uma informação extremamente estratégica, sem precisar de um modelo preditivo, com um monte de número, de conversão, que tu chega lá na hora, que é um número que tu já nem sabe o que fazer com eles, tá? Então, isso tem valor? Claro que tem também. Tá? Você quer ter uma predição de casos, enfim, prever para que lado está indo as coisas da instituição, é extremamente importante. Mas o primeiro passo é ter um dado robusto para daí sim alimentar o modelo preditivo. E aqui para o case a gente usou análise bem simples. A gente processou, isso foi feito acho que em abril, não lembro agora de cabeça. Na época a gente tinha ali 2 milhões de vidas. Hoje o data lake completo da empresa, só com os dados que a gente processa, a gente tem 4,5 milhões de vidas. Então é uma informação bem rica, né? E bem diversa. Para essas análises, a gente fechou 5 anos, mais de 70 mil atendimentos só de mieloma. Então a gente fez buscas relacionadas ao termo de mieloma. A gente mapeou quase 6 mil pacientes com mieloma, com identificação de mieloma múltiplo no prontuário. Isso veio de 16 instituições na época lá que estavam no data lake. A gente tem todos os tipos de fonte pagadora. Então, tem instituição que é só saúde suplementar e privada, tem instituição que é 100% pública e tem instituição que é mista, né? Tem os três. Ah, mas por que que o público quer se a gente tem o DataSUS? O DataSUS te mostra sintoma, o DataSUS te mostra o subtipo da doença hematológica e te mostra o grupo celular grande. Então, gente, o DataSUS é incrível, eu adoro o DataSUS, sou muito grata a ele, a gente tem informações maravilhosas a partir dele. Mas quando tu precisa do dado capilar, infelizmente o sistema não chega lá. Ótimo se chegasse, hoje ainda não chega, tá? Ou quando tu precisa de CIDs mais específicos dentro de algum grupo, também não chega, tá? Aqui a gente consegue chegar, então sim, faz sentido também para a instituição pública estar processando esse dado. A gente consegue hoje cobrir 5 regiões brasileiras, na época, nessa análise, foram 8, foram 8 estados que entraram. Hoje eu não lembro quantos a gente tem, mas é 11 ou 12. Então a gente já cobre, do ponto de vista epidemiológico. A gente consegue partir das 5 regiões, mas às vezes não cobre todos os estados, mas um dia, quem sabe, a gente chega lá, né? Se a gente cada vez. Essa semana eu descobri que tem mais 2 estados que estão entrando. Se alguém quiser perguntar, por favor, tá? Se o paciente querer atendido em um hospital de um certo estado, ele usa aquele sistema. Futuramente ele teve um problema em outro estado, ele está sendo atendido naquele estado. O estado atual, ele tem acesso a alguma coisa que ele precise de quando ele passou em outro estado, em outro sistema? Tem como puxar isso na história? Vou te dizer que depende, tá? Por quê? Hoje, por exemplo, o Hospital de Amor é uma rede de hospitais, né? A gente fala no plural, no singular, mas eles são vários hospitais. Tem o de Barretos, tem o de Amazonas, tem, né, no Nordeste do estado. Hoje a gente processa dados de todas as instituições e alguns perfis podem acessar qualquer dado. Então isso que é legal, sabe, gente? Não importa se é MB, se é Tazil, o que for. A gente tem como colocar tudo junto ali, tá? Então, se o teu nível de acesso e o teu dado institucional tá ligado às 2 instituições que ele foi, sim. Agora, por exemplo, assim, o H-Forma vai acessar o dado do mais. Porque a gente não pode liberar isso. E, além de tudo, por LGPD, eu não posso pedir o CPF do paciente para fazer essa conexão. Então, eu brinco que eu sigo ele dentro do CNPJ. Tá? E aí, diferentes CNPJs da mesma rede, a gente segue também. Mas, assim, dentro do CNPJ, eu tenho se ele foi no ambulatório, se ele foi na química, se ele foi na emergência, onde ele for. Mas, aí, infelizmente, não dá. Infelizmente, infelizmente, né? Que é o nosso dado também está sendo protegido pelas regulações, né? Então, aí, mas não tem como. Então, pode ter uma repetição entre estados e cidades ali de vidas. Sim, eu só vou já. Até tem mais coisa no chat, né? De repente, até se quiser me dar um help do que tem no chat, ou não sei se o pessoal daqui consegue acessar. Eu acho que tem umas coisas no chat. Sim, tem uma pergunta aqui que se a plataforma integra com Aqui. todos os sistemas de prontuário. O Francisco diz que a instituição dele utiliza o MV. Sim, mas a gente consegue, porque como, na verdade, não é que a gente integra direto dentro do prontuário. O prontuário envia o dado para a gente e a gente
trabalha esse dado de forma a processar ele. Então, não importa o formato que o prontuário envia o dado, a gente consegue estruturar e processar ele para entrar dentro do Data Lake. Então, pode ser qualquer tipo de prontuário eletrônico, tem MV, tem TASI, TOTOS, uma infinidade de opções, porque quem, na verdade, passa a informação para a gente não é o prontuário em si, é o próprio hospital. Então, a gente consegue processar qualquer tipo de dado advindo de qualquer tipo de prontuário. Dependendo do tipo de prontuário, a gente vai ter uma view, que o pessoal chama de frente, que é uma forminha de bolo, que vai lá pegar esse dado e puxar para nós. Então, dá. Então, imagine assim, uma rede de 100 redes de hospitais que foram sendo comprados ao longo do tempo. E, às vezes, dentro dessa própria rede, cada um usa um tipo. A gente poderia estar padronizando isso para esses grandes grupos. Só para avançar, bem no começo da exposição, você comentou sobre aquele prazo de 15 dias, que variavelmente em torno de 15 dias, tudo que é gravado e aí a interpreta e eventualmente registra, escrito, ele desaparece, ele é, enfim, excluído, né? Dentro das instituições que usam essa plataforma, existe a probabilidade ou a imposição, primeiro assim, se existe alguma norma regulatória, né, a respeito, baseando esse tipo de plataforma, e se nesse prazo os pacientes eles têm algum termo de consentimento em que ele esteja ciente de que em 15 dias os dados serão excluídos. Ali a gente está falando da solução anterior, que ela é desconectada. Que é importante comentar. Deixa eu só comentar uma diferença. O que é excluído em 15 dias é o áudio, não o texto. Sim. Tá? E aí, o que acontece? O texto, a gente nem pode excluir. Sim, porque sim. o texto, ele é um texto comum de prontuário, né? Então, a gente tem uma responsabilidade legal de armazenar aquela informação. O que acontece? O prontuário eletrônico, quando um paciente entra dentro do sistema e ele passa a fazer parte daquele sistema e os dados dele estão dentro do prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico deve fornecer um termo de consentimento para o paciente de que aqueles dados estão sendo processados, etc. Então, como a gente capta esse dado e armazena para dentro do prontuário eletrônico, o prontuário coloca um adendo nesse termo de que uma das formas de captação desse dado vai ser utilizando a ferramenta de inteligência artificial. Então, entra do- dentro da legislação de prontuário eletrônico. E aí são os termos que já são utilizados normalmente pelos prontuários eletrônicos. Dados, imagens, O áudio Isso. deve existir. Então, todos os prontuários, ela já integrou isso, colocado isso dentro do documento padrão. E os profissionais da UTI coletam o termo de alguma outra forma, daí adaptam isso para coletar. porque não é a gente tem acesso, O paciente vai ter acesso. mas ele está ciente que tem acesso em 15 dias. É porque acontece, você vai usar o software no seu local, entendeu? Então, você vai entregar a documentação ou não para ele. A gente acredita que sim, a gente comenta que sim, que tem que entregar. Não é bem que tá, né? Agora, eu, Carlinhos, sim, a gente não instalava o software e aí tinha um acesso daí para você. Mas não tem o termo de consentimento padronizado com essa informação para o paciente. É que assim, por exemplo, eu tenho hoje um software rodando em mais de 20 diferentes sistemas de prontuário, cada um tem um documento. Quero saber se o paciente, em algum momento, ele fica ciente. Por escrito. Ele fica ciente quando ele assina o termo do prontuário. A Nesse ciência momento. em relação ao áudio que é descartado. Sim. Sim, no termo do prontuário fica. Tudo isso está descrito no termo do prontuário eletrônico. E aí, então, isso lá, dentro daquela captação, sala de consulta, né? A gente vai lá, isso que vai fazer. Né? E os hospitais, hoje em dia, tem isso na entrada do PSI. Tem as discussões ao redor disso, né? Do quão sensível o paciente está ou não ali naquele momento.
Então, mas voltando para a parte de análise de dados, que a gente estava aqui, então, falando do nosso case aqui de mieloma, qual que era um grande desafio que se tinha? Eu já dei uns spoilers aqui antes, né? 1001 jeitos de escrever a mesma coisa, certo? E aí, o que acontece? Beleza, vamos lá, né? Vamos ver se realmente é eficiente para pegar os diversos medicamentos, setores e outros. Essa figura aqui, o dia que a analista de dados me mostrou, eu quero ela com meus usuários, na hora. Então, aqui, só um dos medicamentos dos vários esquemas de tratamento que a gente mapeou, tá? Então, daratumumab é o nome de uma das tecnologias que é usada para tratar mieloma múltiplo associado a outras, muitas vezes. E só para essa tecnologia, a gente achou, naqueles 6.000 pacientes, 211 variações de como isso era escrito. Quanto maior a palavrinha aqui dentro, mais ela aparecia. Então, né, tem uns jeitinhos que são um pouco mais complexos ou não. O nome completo é o que mais apareceu de fato, né? Ele em inglês aqui também, enfim, dar ABT, etc. Então, vocês imaginem, a gente puxou, isso é importante comentar, desde o dia 1 que eu comecei a falar com a Deb, com o pessoal para fazer as análises, até o último dia que eles me entregaram os slides como eu queria, a gente demorou menos de 6 semanas, tá? Para fazer tudo. E ninguém estava dedicado exclusivamente por isso, só para constar. Aí o que aconteceu? A gente mapeou mais de 1,5 milhão de termos para todos os medicamentos que a gente ia ver de tratamento de mieloma múltiplo. Então imaginem, né? Quanto tempo eu ia ficar para padronizar isso daí sem usar modelos assim mais potentes, ok? E aí a partir disso, então, aí fica mais fácil, né, para gente fazer análise, porque o texto está lá, está processado, está estruturado, e aí então, os cientistas de dados fazem a mágica dele lá de transformar isso em algo inteligível para a gente ler e entender mais fácil, né? Então, o que que a gente tem aqui? Primeiro, a gente montou uma jornada do paciente dentro da estrutura do serviço. Então, você tinha me perguntado aqui antes, tem como eu saber em que área ele foi atendido, etc. Aqui, o que acontece? Cada nota clínica, ela tem uma origem. Essa origem, ela está mapeada, porque tu pode fazer uma busca só na UTI da CAD, por exemplo. E aí, o que que a gente fez, então? A partir da origem das notas clínicas, a gente classificou em setores macros e tentou ver por onde esse paciente caminha. Então, assim, quem é da área, meio que depois já me disse, é óbvio que ele faz ambulatório. Eu, tá bom, eu não sabia, né? Agora eu sei. Aí, o que a gente... Isso daqui é um case de... Dentro de toda aquela análise, a gente pegou alguns da rede para fazer isso, porque cada instituição tem um padrão de setores, tá? Aí, o que a gente viu? Que a grande maioria dos casos, eles começam, o atendimento, um deles acontece de fato dentro do ambulatório. O segundo lugar, onde isso mais acontece, é indo direto para a internação. Tá? Até então, ninguém sabia isso. O que a gente viu também? Tá bom, mas depois do ambulatório, para onde é que ele vai? Às vezes ele pode ficar aqui nessa ponta, é o pessoal que fica 1, 2, 3, 7 consultas dentro do ambulatório, e não necessariamente internou, foi para emergência dentro daquela rede, daquele CNPJ, tá? E essa análise aqui é por instituição. Aí o que a gente viu? Que o segundo lugar que o pessoal mais ia era para emergência e o segundo, né, diferente ali, era para internação realmente. E assim por diante, a gente foi fazendo análise, mapeando que eles tiveram no máximo 7 trocas de setores, digamos assim, né, de grandes setores. E aí depois, a partir disso também, a gente não chegou... peraí. Faltou um detalhe no meu slide, mas tudo bem. Não veio quando eu adaptei. A gente ainda conseguia mapear quantas vezes, por quanto tempo ele ficou em cada um. Então, imagine o seguinte, tu é gestor, tu tem 8 salas de ambulatórios e a galera está brigando por sala. Né? Quem aqui já fez gestão provavelmente já passou por isso. Eu já assisti isso em mais de um lugar. Eu quero mais um dia de atendimento aqui, eu quero, né? Mais uma manhã para mim, menos uma manhã para o outro, e agora? Tá bom, vamos olhar quem é que está com mais paciente dentro do ambulatório e vamos pegar mais sala para quem está trazendo mais paciente. Normalmente é assim que a gente conversa com o gestor, né? Se eu estiver errado, tá bom, você quer mais sala? Vamos converter em quantas vezes, né? Então, aí, tá bom, vamos ganhar em qualidade, é uma área estratégica do hospital, enfim. Então, o que acontece? Tu consegue mapear. E aqui, a gente consegue ainda dizer, olha, o meu grupo de oncologia, além de atender no ambulatório, eu estou encaminhando o paciente para fazer cirurgia aqui dentro. Eu estou encaminhando o paciente para fazer aquilo aqui dentro.
Então, ele se torna um cliente da instituição, tu consegue potencializar os pacientes que tu quer ter ali dentro, porque de alguma forma aquilo é de interesse local. Então, eu quero ser referência na área X, vamos fazer uma análise disso, entender por onde o paciente está entrando, para onde ele está indo, e fazer uma estratégia de marketing voltada para atrair as pessoas para esse setor. Né? Então, eu vou tentar trazer o paciente agudo ou o paciente crônico. Aqui nesse ambulatório, provavelmente é o paciente que fica, né, ali fazendo consulta. Então, realmente é uma pessoa que vai vir para o ambulatório. E se a gente for falar com pessoas leigas hoje em dia, quando tu falar hospital para elas vão pensar em ambulatório ou vão pensar que eu preciso estar passando muito mal pelo Dividiu aqui um pouco. Mas normalmente o pessoal pensa que está passando muito mal para consumir um serviço de hospital. Isso daqui é dado de hospital, não é dado de clínica. Então, quando a gente fala pelo menos de mieloma múltiplo, nesse caso, a maioria das vezes que o paciente ia lá era no ambulatório. Claro que, né, de repente, quando ele fez lá uma internação que teve também UTI, foi um boom, uma conta bem maior do que cada consulta que ele faz. Mas para ele, às vezes, internar aqui dentro, eu preciso que ele esteja fiel aqui à minha instituição. Se alguém quiser perguntar, por favor. Você consegue tirar o tempo que ele está em cada departamento? O número de vezes e o... A gente consegue saber, por exemplo, assim, a Carlite, sabe? Ela está aqui há 5 anos, pela data 1 e pela data final. E aí eu consigo ver pela origem da nota clínica, né? As datas delas. E ver o número de vezes que ela foi. Quando é uma internação única, né? Quer dizer que é uma internação que durou X tempo. Ou se ele teve várias internações, ou se foram várias consultas. Isso até é mais fácil disso. Até. Só que a gente acabou mostrando. Até a gente tinha uma dúvida, vamos mostrar, né, quanto tempo fica, qual setor ele demora mais, etc, né? Mas não, a gente acabou mostrando assim que era mais fácil de explicar. Então, aqui dentro, isso eu digo, essa ponte, com certeza, teve várias divisões ambulatórias aqui também, né? Só que depois, quando ele trocava, era para outro setor. Mas tem como, tá? E tu pode ter uma lupa, né? Pode até entender só o que acontece na internação, da onde ele vem para onde ele vai. Você dá uma lupa nisso aqui, né? Então, tem como. É isso que eu digo, tu pode entregar isso na mão da gestão de cada setor. Isso que eu ia falar, dá para fazer um bom levantamento de dados e fazer a otimização do serviço, né? Às vezes o NPS está alto porque o paciente está ficando muito tempo dentro da unidade de pronto atendimento do hospital. Você consegue ver o porquê dessa demora do paciente dentro da instituição. Tu consegue ver daí os motivos que ele está lá, daí tem que fazer uma análise mais completa do que isso. Mas tu consegue ver aonde ele fica muito tempo. E qual é o perfil desse paciente que fica muito tempo. Isso é importante. Eu não conectei isso aqui, mas lembra que eu chego com sintoma dele. Tá ligado? Tá tudo no mesmo banco, tá? Aí o que acontece? Tem uma outra coisa que se usa muito também, que é a questão de isso daqui. A indústria tem muito interesse. E os hospitais, para negociação, e aqui os gestores deveriam amar parte do slide aqui, pelo menos no meu olhar aqui. Eu imagino que para negociações isso daqui é uma informação super rica. Então, a gente sabe que uma das formas de tu aumentar, por exemplo, o lucro lá de uma determinada coisa, você consegue um desconto maior nos produtos que você está comprando, nos insumos. O preço final já está tabelado. Tu aumentou tua margem, certo? Então, olha o que a gente pegou e fez aqui. A gente olhou nesses 5 anos. Aqui que eu digo que é a sopa de letrinhas do mieloma, né? Cada letra dessas é um medicamento. E aí as diferentes combinações, de até 4 deles, normalmente aí, a gente mapeou todas. Aí aqui, o que a gente tem? São várias coisas, porque são muitos tratamentos, tá, pessoal? Mas eu vou ajudar a gente a fazer a leitura e interpretação desse gráfico. Aqui nesse rosinha de baixo, se a gente olhar só para ele, que é esse BTD aqui, tá? Mas não importa clinicamente o que a gente está falando. Vocês conseguem enxergar que essa coisinha foi crescendo? Eu saí aqui, sei lá, uns 13%, cheguei nos 23% aqui, talvez menos até, na verdade, foi menos que 10, acho. Não, com certeza menos que 10. Então, eu mais do que dobrei o quanto essa combinação aqui estava sendo utilizada nos meus pacientes em 5 anos. O que eu posso fazer com essa informação?
Eu não lembro quem é, até. Aí eu vi, né? Que vem uns nossos conflitos de interesse lá, que foi o nosso segundo slide, né? Ainda bem que eu não lembro de cor quem é que fornece ali a combinação do BTD. Vou lá bater na porta. Olá, olha aqui. A gente está usando triplo, quero desconto, sabe? Então, imagine, isso daí é só um exemplo, tá? Qualquer coisa que vocês estão entregando para o teu paciente, né? Podia ser suficiente, podia ser marca-passo, sabe? O que fosse. Tu consegue ter um dado que vai além do dado do sistema de faturamento. E isso daqui ninguém tem como negar que é o que está de fato sendo usado para o paciente. O técnico de enfermagem ele vai anotar o quê? O que ele de fato foi lá e colocou. Não é nem o dado da prescrição, entendeu? É o dado de fato que foi utilizado com o paciente. Pensando num olhar mais clínico e menos negocial, talvez, assim, né? E aqui, isso daqui, gente, para ter estratégia de mercado, é uma informação que a indústria, por exemplo, sabe, corre muito atrás. E eu acho que os hospitais poderiam se apropriar cada vez mais delas também. Então, do ponto de vista clínico, imagine o seguinte, vocês aqui, quem é mais assistência, PCDT, DDTs, né? Então, os novos protocolos do Ministério da Saúde, os novos medicamentos que a ANS autoriza a usar, certo? De um ano para o outro, de um mês para o outro, a gente tem tecnologia nova saindo, teoricamente com um custo-benefício melhor. Então, o paciente vai ser mais bem tratado e eu vou ter, né, um custo melhor, um montante, né? Se eu utilizar aquela tecnologia nova. Beleza. Vamos lá, time da assistência, agora a gente não usa mais o A, tem que usar o B. Quanto tempo demora para trocar, certo? Eu posso monitorar, vamos imaginar lá que eu tinha que sair do CD e ir para o KD, sei lá, entendeu? Aqui eu consigo extrair a informação em tempo real sem ter que criar um sistema novo, contratar um coletador de dados novo para ficar lá todo dia olhando, revisando o prontuário e montando esse dado, pedindo para o analista analisar, gerando um relatório, indo para reunião, sabe? A cascata. Meu, tu tem um dashboard que todo dia de noite vai se alimentar com base no que foi evoluído e prescrito ontem na tua instituição. E aí, você consegue acompanhar se o protocolo está mudando. Essa análise aqui foi no ano, mas, gente, eu posso entregar por dia isso. Tá? Faz sentido olhar por dia? Às vezes faz. Faz sentido olhar por semana? Talvez sim. Então, imagine que se o dado está lá, a evolução foi feita, e eu processo e coloco isso de uma forma resumida e estratégica para quem está fazendo a gestão, ele vai chegar lá, olha, que antes a gente usava um medicamento que custava R$ 500 por paciente, agora tem um que é tão efetivo quanto e que custa 100, por que vocês ainda não estão usando? Ah, não, olha só, a gente está aumentando. A cada semana a curvinha está crescendo. Imagina que isso daqui é semana 1, semana 2, semana 3. Beleza, a galera está aderindo ao protocolo. Ah, estabilizou, o que que aconteceu? Não, é que agora tem pacientes que não dá para trocar, porque, sei lá, ele tem um critério que não se encaixa. Ótimo, né? É só um dos jeitos. Vocês estão na prática muito mais do que eu. Vão imaginar milhões de outros jeitos de usar essa informação ao favor das instituições e ao favor do dia a dia de vocês. Porque todo mundo está lá querendo mudar o sistema e melhorar, né, a agilidade da instituição e o atendimento do paciente. E hoje a gente consegue fazer isso de forma muito eficiente. E aqui é só um outro exemplo dessa outra coisinha, que se a gente for ver aqui, ocupava um grande espaço, e aqui está ocupando um espaço menor. Então, talvez foi substituída por essa, por exemplo, né? E de algum lugar vem esse percentual. Então, alguma outra está hoje cobrindo menos o paciente. Então, isso daí são dados. Mas eu preciso ter um time de 10 pessoas para chegar nessa figura aqui. Hoje em dia, não. Me desculpem, mas não precisa, tá, gente? Então, se fizer as parcerias, as alianças certas, isso daqui a gente entrega. Não vou dizer brincando, porque a gente faz muito sério, né? Assim, a gente se esforça muito para chegar nisso. Mas, assim, o número de horas que a gente dedicou para gerar um dashboard, assim, e tu ter isso atualizado é infinitamente menor do que antigamente tu ter que fazer essa informação aí do zero, tá? Vou acelerar um pouquinho para a gente não... Porque teve bastante pergunta antes, Monique. Daí a gente foi tendo uma discussão, bastante não, mas teve perguntas legais, que está um pouquinho mais longo, tá? Mas já estou indo para o final. Aí aqui eu falei para vocês de análises mais macros, concordam? Tipo assim, eu vou lá e olho o paciente todo junto, certo? Aqui a gente também consegue fazer hoje com IA a jornada individual do paciente. Então aqui é um exemplo que a gente fez de um caso oncológico também,
onde uma pessoa, onde tinha 131 evoluções dela, e a gente rodou o modelo simplesmente me contou toda a história dela. Então, imagine que quando vocês fossem atender alguém, você abre o prontuário dela e vem um pop-up com um resumo de tudo que aconteceu com ela nos últimos 10 anos daquela instituição, as coisas principais. Seria bem legal, né? Então, hoje a gente já tem tecnologia para isso, né? A gente está começando a testar, a gente tem a nossa investigação de prontuário, vai ter, por exemplo, lá dentro um resumo da história do paciente. Então, tudo que está naquele prontuário, ele já puxa e entrega para ti. Ele chegou para te atender, tu já tem aquela quadrinha vinculada de tudo que aconteceu com ele. Mas aqui para vocês verem com rico, né? Então, toda a história dos tratamentos, procedimentos, exames laboratoriais, né? Enfim, todos os detalhes, estágios da doença ao longo dos anos, histologias do tumor associado, etc. Isso daqui eu teria que pegar não só o médico dele, todo mundo que tratou ele, colocar numa sala e perguntar. Né? Hoje eu pego o modelo de A, puxo as notas clínicas dele e peço um resumo. E entrego isso. Né? Não vou dizer que é em horas, a gente tem que fazer dupla revisão, etc. Enfim. Mas hoje isso a tecnologia faz por ti e sem o viés de recordação. Claro que ela vai ser dependente do quê? Do que está registrado. Mas também tem tecnologia para melhorar o que está registrado. Então, é meio que um combo. Por isso que eu gosto de, quando eu faço essa fala, eu gosto de construir essa história completa e comentar o quê? Daí é que eu volto para o meu primeiro slide, justamente para fechar um pouco isso. Então, hoje, o que a gente tem, né, pensando em sair desde a assistência a ter cada vez mais uma decisão baseada em dados, e dados da minha realidade, não é o dado de não sei aonde, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um hospital pequeno, eu não tenho time de analista de dados. Beleza, contrata algo pronto, sabe? Vai lá e entrega para ti. E a gente tem hoje em dia modelos comerciais extremamente, sabe, acessíveis, assim, é bizarro, assim, quão é em conta para ter inteligência de ponta hoje rodando, assim. Então, dentro de tudo isso, o que que a gente viu hoje aqui, né? A gente já tem plataformas que ajudam no registro, então melhora a qualidade do dado que eu tenho armazenado. A gente tem novos jeitos de processar e analisar dados em massa, independente de como foi escrito, né? Desde que ele esteja registrado dentro do prontuário, né? Porque o que ficou fora do prontuário, ainda a gente não consegue pegar, que a gente nem pode deixar armazenado, né? Os áudios lá, né? Assim. E aí o que acontece? Tem N formas de gerar relatórios. Aqui eu só dei dois exemplos, nem trouxe infinidades que tem. Podia ser um dashboard de mapeamento de eventos adversos. Cada vez que tem uma queda, isso dispara um e-mail para a enfermeira-chefe do serviço, sabe? Processou queda do leito. Toma lá. Paciente D não sei qual, precisa rever, sabe? Na hora lá, entendeu? Só não é em tempo real, porque esse processo é só de noite, mas a tecnologia para processar o tempo todo a gente tem. E cada vez mais a gente está evoluindo para um modelo mais conversacional. Então, hoje em dia, às vezes tem ferramentas que estão um pouco mais fechadas, com perguntas prontas, né, e respostas prontas ali dentro desses dashboards, mas existe também frentes, né, nossas aí, para te poder chegar na hora que tu quiser ali, perguntar o que for necessário, e ele te emitir um relatório daquilo, independente de ter já um dash pré-pronto e pré-processado. Assim. E também vai dar uma potência ainda maior para quem precisa, às vezes, fazer perguntas que, né, não estão em um dos dashes que a pessoa já tinha antes elaborado ali. Então, acho que isso é um pouquinho que eu queria comentar que a gente está fazendo. Eu fiquei bem feliz que a gente já teve umas perguntas, mas a gente ainda tem espaço para mais algumas, né, Mônica? Se o pessoal tiver. Aqui tem esse QR Code, vai dar para o meu WhatsApp mesmo. Então, fiquem bem à vontade, assim. A gente sabe que tem pessoas de vários lugares. Então, para mim, é sempre um prazer estar falando disso. Então, quem quiser me mandar ali. A Mônica também tem os slides, mas quem quiser me pedir diretamente pode pedir por aí. Vocês vão ver que vai abrir até uma mensagenzinha aí pré-pronta já para ajudar. E também, assim, dentro das instituições de vocês, quem quiser conversar um pouquinho mais, sabe? Entender alguma coisa que eu falei um pouco mais rápido, ficou com vergonha de perguntar no grande grupo, sabe? Me chama ali, vai ser um prazer estar falando com vocês e estar pensando aí em formas de sinergias de daqui a pouco estar levando isso para onde vocês estão atuando hoje. Obrigado. Sobre
como que vocês têm a prática de lidar com o dado que vocês processam para diferentes extensões e o armazenamento deles? O motivo da pergunta é o seguinte: eu imagino um cenário que, não sei se vocês trabalham, mas tem acontecido até que no mundo dos dados, né, a indústria farmacêutica tem interesse em conseguir recrutar pacientes para ensaios clínicos, e é uma coisa difícil, muitas vezes, dependendo disso, chegar nesses pacientes. Essas soluções como essa, que estruturam bem o dado, faz com que facilite muito essa busca, né? Aí a dúvida é nessa linha, né? Se a indústria farmacêutica bate na porta de vocês e querem falar, ó, a gente viu que vocês têm essa solução, estrutura, dado de vários pontuários, de várias instituições, a gente queria encontrar pacientes com tais características. Como que é isso para vocês, se vocês já trabalham com isso? Sim. Esse até foi o produto 1 do braço da Irel, tá? Porque justamente eles pegaram uma grande demanda da indústria chegar mais rápido nos pacientes que os ensaios clínicos foram usados antigamente, e hoje em dia também com estudos do real. Então, o que acontecia? A gente tinha um hospital aqui com um monte de informação, mas a gente tinha que olhar a lista do ambulatório para ver quem é que consultou e quem é que tinha perfil, sabe? Ele, claro, quem ainda trabalhou perto do time de pesquisa, sabe? A maioria é assim, né? O que acontece? Hoje a gente tem uma ferramenta onde ela faz essa busca, salva o protocolo e ela te avisa cada vez que entra um paciente novo com aquelas características. Tá? Então, você vai entrar ali, vai pegar, sei lá, o estudo ELSA, sabe? E aí vai botar ali as características do estudo ELSA e vai entrar. Mas como que isso acontece do ponto de vista organizacional e de autorização do uso de dados? Tem hospitais que sim usam para esse fim e tem hospitais que não usam para esse fim. Tá? Então, hoje a gente tem mais de um tipo de contrato com os hospitais e de parceria com eles. Tem hospitais que têm um alto interesse que a gente ajude com que os estudos da indústria cheguem mais rápido para eles. Porque assim ele vai monetizar mais rápido, ele vai ser um hospital mais eficiente do ponto de vista de pesquisa clínica, vai ter mais estudos, mais pacientes, consequentemente mais receita no setor. A gente tem hoje um produto que ele roda com esses hospitais parceiros, aonde, por exemplo, a AstraZeneca tem um estudo novo, eles têm uma assinatura de uma ferramenta que eles colocam as características e daí nos hospitais que estão ali e que autorizam que isso seja feito, vai aparecer lá para ele, ó, com esse estudo novo aqui, dentro do Data Lake da eHealth, a maioria dos pacientes estão no Agapor, no Felício Coxo, no Hospital X. E aí o que acontece? Eles entram em contato com a gente. Ah, pessoal, quero convidar esses 5 hospitais para um estudo novo. Aí, só por uma questão de evitar a abordagem assim, direta, a gente coloca eles em contato e isso é feito. O hospital lá na ponta, chega o estudo novo, ele já vai para dentro da plataforma, configura isso e passa a rastrear esses pacientes de forma automatizada. Então, isso já é um produto hoje, a gente chama de SHC. Até o pouco SHC ele é aberto, não vai dar tempo de mostrar, mas se tu quiser, me manda mensagem e a gente faz, mostra ele rodando. Esse é o produto legal, que mais se conhece hoje em dia. É bem legal. Eu que já fiquei junto com o time como paciente, gente, o número de horas de vida que eu teria poupado. Ninguém trabalhava comigo, são os aflições. Mas um passo por vez, né? Hoje eu estou aqui, ainda bem que temos isso hoje. Rodrigo, você falou que vocês mapearam os dados, normalizaram eles para um formato que vocês conseguem interpretar para todos os hospitais. Esse formato que vocês criaram, ele está adequado com os frameworks internacionais? Por exemplo, se eu quiser fazer um estudo de vida real que junte dados de outros países com os dados do Brasil, da IREF, eu consigo fazer esse tipo de abordagem? Tem algumas padronizações, por exemplo, assim, dados homólogo, etc., enfim, sabe? Hoje, o nosso modelo, ele faz algumas padronizações, mas para as coisas que a gente já tem atual bem dentro do Brasil. Então, por exemplo, assim, quando a gente mapeia doenças, a gente cria uma forma de inferir que é o CID tal, CID tal, CID tal, e classifica por CID. Mas o que a gente gosta de falar? Que o sistema, ele é um passo antes disso e acaba sendo um pouco mais rico até, sabe? E porque vão ter casos que às vezes ele vai ficar um pouco na dúvida e talvez ele não vai dar aquele CID. Mas tu tem vários termos que indicam o que é aquela doença, por exemplo, sabe? Então, o que acontece? Hoje ele não está padronizado para questões homófilas, mas é só uma questão de fazer a padronização se um dia tiver uma demanda bem específica. Até então, não teve nenhuma demanda que chegou para nós que travou por isso, sabe? Então, de novo, às vezes é questão de priorização, né? Então, tem empresas que trabalham sim com esse formato e tem outros que não. Daí, por exemplo, dado os
procedimentos pelo TUS, sabe? A gente classifica usando tabela TUS para criar alguns dashboards que daí são padronizados desse jeito. Mas o mais rico é um passo antes, quando a pessoa identificar a entidade diabetes e o N jeitos que diabetes é feito, independente de ser o CID-X ou o tal. Mas tem como.